Boa tarde, pessoal. Tentei gravar aqui, mas a primeira ela, ela parou, então eu vou tentar compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente poder ver sobre o sistema digestório, o sistema cardiovascular e o sistema é, linfático e endócrino. Em sala a gente já viu aí os sistemas urinário e sistema respiratório, e aí hoje a gente vai ver alguns outros sistemas, ok? Começando do sistema digestivo, o digestório, né, que é responsável por digerir o nosso alimento, e o alimento que a gente ingere, né, faz a digestão, e principalmente a gente vai ver as funções de cada órgão relacionado com a produção de enzimas, como que é feita essa digestão, os tipos de digestão que a gente tem. Então, inicialmente, a gente precisa entender duas coisas, que temos dois tipos na verdade, uma coisa, né, que temos dois tipos de digestões. A gente tem a digestão mecânica e a digestão química, tá? Junto, essas digestões trabalham para poder quebrar o alimento na sua menor partícula possível. E aí, alguns órgãos fazem as duas digestões, outros não fazem, outros fazem só uma. Então, a gente vai entender isso conforme essa aula for passando, certo? E aí, quando a gente para observar o nosso sistema digestório, essa aula a gente vai entender as partes, a gente vai entender a finalidade da digestão, né, como que a gente vai quebrar esse alimento e descrever esse caminho do alimento da boca até a excreção, ok? Começando pela função principal do sistema digestivo. Função principal, processar alimentos sólidos e líquidos, ok? Formado principalmente por boca, esôfago, estômago, intestino delgado e grosso, e alguns outros órgãos acessórios, certo? Esses órgãos vão trabalhar juntos para poder liberar aí na nossa, quebrar o alimento nas menores partículas e aí ajudar na construção do corpo, na nossa reposição de nutrientes e por aí vai. É, Começando pela boca, que é o primeiro, né, um dos principais órgãos do sistema digestivo, porque se não tivesse a boca, né, em casos que a pessoa aí perde a capacidade de deglutir, a gente tem aí outras formas de alimentar a pessoa, mas em pessoas saudáveis, a boca é o primeiro órgão, né, e tem funções de ser o local da ingestão do alimento, ou seja, da entrada do alimento, e começa dois tipos de digestão, né? Aquelas que eu falei no início. Digestão mecânica, que é aquela que eu preciso de um movimento para quebrar esse alimento, certo? E a digestão química, que vai usar de enzimas para poder quebrar esse alimento que está vindo, esse nutriente que está vindo. Então, por exemplo, hoje de manhã a pessoa comeu um pão com sei lá, um pão com manteiga, tá? Ou um pão com ovo. Aí cada alimento tem o seu local que ele vai ser digerido. Então esse pão, ele começa a ser quebrado principalmente na boca, porque a gente tem aí uma enzima chamada de amilase salivar, que ela quebra amidos. Então, o pão que é feito de farinha tem amido, então ele começa a ser quebrado lá dentro da boca. Se eu pego um biscoito de maisena, esse biscoito de maisena ele vai começar a ser quebrado na boca porque a gente tem aí uma quantidade de amido muito grande, certo? E aí, quando eu observo a função da boca, eu, ela vai começar essa digestão e vai enviar, no momento que a gente engole, né, na deglutição, esse alimento ele vai passar por um caminho que a gente chama de esôfago. O esôfago, ele tem a função de fazer mesmo essa ligação entre boca e estômago, tá? Ele não vai secretar enzimas, ele realmente vai facilitar a passagem do alimento até ela chegar no próximo órgão, que é o estômago, certo? No estômago, nós temos aí um órgão que é rico em músculos, tá? Dentro dele, ele é oco e, por ele ser oco, ele é cheio de líquidos, tá? Líquidos, enzimas estomacais, que vão ter principalmente como função de digestão de proteínas. É, e aí a gente vai ver daqui a pouco lá na nossa tabela de enzimas quais tipos
substratos que eles vão digerir, tá? Então, o estômago, ele faz a digestão temporária, né, parcial desse alimento, ele armazena por pouco tempo esse alimento. E temos dois tipos de digestão aqui. E nós, a gente tem digestão mecânica e digestão química, tá? Tem umas contrações que acontecem aqui nesse órgão para ajudar na digestão desse alimento. E a digestão química, porque o nosso estômago ele é rico em ácidos e enzimas que vão ajudar a quebrar alguns substratos, certo? Então, quando a gente analisa essa tabela, a gente consegue ver aqui, né? Na saliva, nós temos a amilase salivar, né? Que vai quebrar polissacarídeos, ou em outras palavras, a gente vai quebrar amido, tá? E vai quebrar esse amido em pequenas partículas que a gente chama de monossacarídeos. Poli quer dizer muito, monos quer dizer um, né? E aí vai quebrar essa quantidade de sacarídeos, né? Em pequenos que a gente vai chamar de maltose e glicose, certo? E aí depois isso aqui vai ser absorvido pela corrente sanguínea, vai ajudar lá nossas células a produzir energia e por aí vai. No suco gástrico, que é o suco do estômago, a gente vai ter a produção de enzimas como a pepsina e a renina, que vão ser responsáveis por quebrar proteínas, ou seja, o pão com ovo que eu comi na manhã. A digestão do pão com ovo, digestão química. O pão começa a ser quebrado na boca e o ovo vai começar a ser quebrado lá no estômago por causa da pepsina, que vai quebrar proteínas, tá? E vão quebrar em produtos menores. No suco pancreático, né, a quantidade de... O pâncreas ele vai liberar aí várias enzimas que vão ser responsáveis por quebrar vários substratos, né, de amidos, de proteínas, de ácidos nucleicos, de gorduras, que são os lipídios, e algumas outras proteínas, em pedaços menores, tá? Só que cada enzima, ela tem um pH para se trabalhar. Tipo, como que eu vou explicar para vocês? Como se fosse uma temperatura, mas não é temperatura, a gente chama de potencial hidrogeniônico, tá? Que é a quantidade de acidez que eu tenho nesse líquido. Então, no estômago, a gente tem um líquido mais ácido, ele é bem mais corrosivo, vamos falar assim, e aqui acontece a digestão de proteínas. Já algumas outras substâncias, elas funcionam melhor em líquidos e ambientes que eu tenho pouca acidez, né? Que eu tenho pHs mais básicos. E aí, dessa forma, eu tenho digestão melhor em ambientes mais básicos, mais alcalinos. E o suco entérico também, que vai quebrar é, outros tipos de substratos, que também vai funcionar melhor em locais mais básicos, mais alcalinos. E além de enzimas, a gente tem também aí alguns hormônios envolvidos na digestão, tá? Depois dessa tabelinha que vocês podem pegar, podem estudar por ela, que vai ajudar vocês bastante, né? Aí como é, é a digestão do nosso corpo, tá? Em tese, a gente vai resumir aqui rapidinho, que a gente tem os locais de produção, né? Então, tem aí hormônios produzidos no estômago, no intestino delgado, e são liberados esses hormônios para outros órgãos, né? Então, o estômago libera para ele mesmo a gastrina, que vai estimular a produção de suco gástrico. Então, por exemplo, chegou o alimento no estômago, é liberado a gastrina para produzir suco gástrico. É tipo como se fosse um sinal para o estômago começar a produzir esse suco para poder liberar esse ácido, para poder quebrar aí os alimentos que estão chegando nele. Essa creatina que vai ser produzida pelo intestino delgado, que vai ter como alvo o estômago, o intestino, o pâncreas e o fígado, né? A colecistocinina, que vai também ser produzida pelo intestino delgado, que tem como alvo o pâncreas, a vesícula biliar, e o inibidor gástrico, que vai ter como alvo aí o estômago, certo? E aí os efeitos são diversos, mas principalmente buscando o equilíbrio para não ter excessos nem faltas durante a digestão, beleza? E aí, a gente tem um órgão anexo aqui, eu até esqueci de colocar o acento no pâncreas, mas, né, detalhe. A gente tem esse órgão que ele, vamos falar assim, ele é é um dos mais importantes órgãos anexos que a gente tem no nosso sistema digestivo. Por quê?
ele vai produzir alguns hormônios e algumas enzimas que vão ser responsáveis por equilibrar a quantidade de açúcar no sangue, tá? Vai liberar alguns hormônios na corrente sanguínea, tá? E esses hormônios vão estimular a produção de alguns ácidos, controlar o apetite e regular os níveis de glicose. Resumidamente, deixa eu ver aqui o que está aparecendo aqui para mim. Sim, continuando a chamada. Aí, tá vendo? Tinha parado de compartilhar. Aqui. Pronto, agora vocês voltam a me ver. Resumidamente, ele produz insulina e glucagon, que são os mais importantes aqui do pâncreas. Por quê? A insulina, se, por exemplo, você comeu um doce de leite, você comeu um pé de moleque, você comeu uma rapadura agora nessa época de festa junina, você está com muito açúcar no seu sangue. Então, o pâncreas estimula a produção de insulina para reduzir essa glicose e não deixar que você tenha aí uma quantidade muito grande de açúcar no sangue. E enquanto isso, o glucagon, se tiver pouca glicose no sangue, ele vai lá ele é liberado para que seja é, que ele atinja lá o fígado e o fígado quebra o glicogênio que estava reservado, que é um açúcar reservado lá no fígado, que ele quebre ele e libere mais glicose no sangue para você não ter uma hipoglicemia, certo? A gente tem aqui aí outros hormônios que também vão ser secretados pelo pâncreas, que é a somatostatina, que vai regular a quantidade de insulina e glucagon, né, para procurar um equilíbrio sem excessos nem faltas, e o polipeptídeo pancreático, que vai controlar a secreção de enzimas. Os mais importantes e mais conhecidos são a insulina e o glucagon, né, porque mantém a glicemia estável, ok? Outro órgão que a gente tem aí digestivo, que é um dos maiores, tá? Que é o fígado, tá? Que ele fica do lado direito do abdômen e fica abaixo do diafragma, tá? Ele controla o nível da glicose, lembra que ele armazena lá em forma de glicogênio, e aí quando é necessário, o glucagon vai lá no fígado e libera essa glicose para o sangue, ok? Outra função do fígado é transformar a amônia, que é um produto de algumas reações celulares, tá? Em ureia, que vai ser excretada lá na urina, tá? E ele também participa da produção da bile, que é armazenada em uma bolsa oval, né, que é chamada de vesícula biliar, tá? A vesícula biliar, que está aqui para vocês, é essa bolsinha que tem como função armazenar a bile. E a bile, ela libera do corpo, ela elimina do corpo algumas substâncias indesejáveis e atua vou falar assim, na emulsão de algumas gorduras ingeridas, tá? E aí ela facilita a função da lipase, que é uma outra enzima produzida pelo pâncreas, ok? A bile, ela elimina diversas drogas que são metabolizadas lá no corpo. Então, drogas que eu falo pode ser remédios, pode ser, né, álcool. Ela ajuda nessa digestão, inclusive de medicamentos, colesterol e bilirrubinas, que são produtos de reações celulares, ok? O intestino delgado. O intestino delgado, ele tem como função quebra dos alimentos, absorção de nutrientes e transporte do conteúdo intestinal para o restante do trato digestivo, tá? Ele vai absorver carboidratos, proteínas e gorduras, ok? E aí, aqui a gente tem digestão química e mecânica também, por causa dos movimentos que temos no intestino, tá? Lá dentro do intestino, a gente tem, quando eu estava trabalhando com vocês tecidos, eu falei sobre as microvilosidades intestinais, tá? Que são como se fossem dobras para aumentar o espaço de absorção de nutrientes. Então, o alimento, ele passa aqui pelo intestino, e é possível ver essas dobras intestinais, que são locais que por onde o alimento passa, e tudo isso aqui é uma rede de absorção, que é onde o alimento vai sendo absorvido lá dentro do intestino. Então, aquele bolo alimentar, ele vai passando e vai sendo absorvido aqui nessas dobras, correto? E aí, se a gente fizesse um corte aqui dessas células,
essas microvilosidades são responsáveis por toda essa absorção. O intestino grosso. O intestino grosso, também chamado de cólon, tá? Ele segue após o intestino delgado e vai até a região, né, o canal anal, que é onde os alimentos vão ser excretados, tá? No intestino grosso vai acontecer a absorção de água e sais minerais ou eletrólitos que vão ajudar na formação das fezes e aqui a gente tem a facilitação da fermentação bacteriana e a proteção contra infecções. A gente tem uma flora intestinal, tá? Que quando tem algum desequilíbrio, a gente tem aí as desinterias, né? As diarreias, ok? O reto e o ânus, né? Que são o momento onde que as fezes vão ser acumuladas e depois vão enviar sinais para o cérebro para a gente eliminar as fezes aí pelo ânus, certo? Aqui a gente tem vários músculos, vários nervos e membranas mucosas que vão trabalhar para fazer a evacuação saudável daquelas fezes, correto? Aqui, depois, quando eu disponibilizar esse material para vocês, a gente tem algumas animações aqui para vocês poderem ver. Vários dos sistemas eu deixei várias animações para vocês poderem estudar, ok? Sistema circulatório. Sistema circulatório, a gente vai ver as partes e a função, tá? Vamos falar aí sobre a principal função, que é transportar sangue, oxigênio e alguns nutrientes para o nosso corpo, e é composto por coração, vasos sanguíneos e o sangue, correto? O coração, ele funciona como uma bomba, tá? Para movimentar o sangue, então o sangue entra pelo átrio direito, ali existe um estímulo nervoso que a gente chama de nó sinusial, tá? Que vai estimular a contração, que a gente chama de sístole. Então, tem dois movimentos, tem sístole e diástole. Vai primeiro a sístole, que é a contração de um lado, depois a diástole, que é a contração do outro. E assim a gente tem o movimento do coração, dos batimentos cardíacos, certo? Ele possui 4 câmaras, tá? Duas superiores e duas inferiores. Então, a gente tem átrio direito, que é por onde o sangue chega, o ventrículo direito, que vai enviar o sangue lá para o pulmão. Depois ele volta pelo átrio esquerdo e depois é encaminhado o sangue do ventrículo esquerdo para o corpo, ok? O coração é formado por 3 camadas. O epicárdio, que é a camada externa, o miocárdio, que é a camada do meio, e o endocárdio, que é a camada mais interna do coração, ok? Um infarto agudo do miocárdio é onde acontece aí a falta de vascularização nessa camada do meio do coração, ok? Então, aí a gente tem uma estrutura vou falar assim, quase 3D, para vocês verem veias, tá, em azul, e artérias do coração, tá? Veias é por onde o sangue chega e veias ricas em gás carbônico e artérias ricas em gás oxigênio. E aí o movimento de sístole e diástole, tá? Sístole é a contração e a diástole do outro lado, certo? É um órgão muito vascularizado, né, devido à sua importância. E aqui, se a gente for entender o funcionamento de o sangue passa por ele, então o átrio direito recebe esse sangue pela veia cava, certo? Inferior e superior. Esse sangue, ele sofre uma contração, ele é comprimido no ventrículo direito e é enviado para os pulmões, onde acontece a troca gasosa. Lembra que quando a gente viu lá sistema respiratório, a gente entendeu o que é a hematose, onde que ela ocorre, lá nos alvéolos pulmonares, tá? E onde o oxigênio ele substitui o dióxido de carbono, que é o CO2, certo? E aí depois, esse sangue chega pelo átrio esquerdo e é bombeado para o ventrículo esquerdo e começa a sua jornada novamente para o corpo. Então, o sangue chega pelo átrio esquerdo, é encaminhado para essa outra cavidade que é o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo ele vai para o corpo.
Então, né, um esqueminha muito fácil para vocês. Chega pelo átrio direito do corpo, vai para os pulmões do ventrículo direito. Dos pulmões, ele entra pelo átrio esquerdo e do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo e assim volta para o corpo, certo? Então, é como se fosse um fluxograma aqui para vocês, ok? O sangue, né, que passa pelo coração, a gente viu ele lá quando a gente estava trabalhando tecidos, e a gente tem aí quatro principais componentes do sangue: glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas e plasma. No sangue, a gente tem aí glóbulos vermelhos, que são as hemácias, né, que vão carregar oxigênio, nutrientes e alguns resíduos. Os glóbulos brancos, que são os leucócitos, vão combater doenças, né, então a gente tem aí as imunoglobulinas, que têm memórias da nossa imunidade. Então, a gente tem leucócitos, que vão combater infecções antigas, infecções novas, vão criar anticorpos e por aí vai. As plaquetas, que são responsáveis pelo processo de coagulação. Então, se eu tiver muitas plaquetas, eu posso ter aí alguns coágulos sanguíneos, né? Isso aí não é bom, em formas de trombos. E se eu tiver poucas plaquetas, que é o caso da dengue, por exemplo, eu posso ter aí alguma hemorragia, porque não está coagulando esse sangue. Então, tem que estar no meio termo, certo? E o plasma, que é onde a gente tem aí outros componentes do sangue, né? Outros nutrientes que vão estar dentro desse líquido importante para o nosso corpo. Então, traz aí para vocês as suas partes, certo? E as mais pesadas ficam no fundo, né? Porque parte sólida, né, do nosso sangue são as hemácias, certo? Os vasos sanguíneos. A gente tem três tipos de vasos sanguíneos: veias, artérias e capilares. A gente tem diferença de tamanhos e estruturas, tá? Principalmente em questão de algumas terem a parede mais espessa e outras não, devido da pressão que elas recebem. Então, resumidamente, as artérias têm paredes mais espessas porque elas recebem o sangue direto do coração. Então, aquele bombeamento de sangue, ele exerce uma pressão mais forte do que, por exemplo, das veias. Então, a gente tem artérias, são vasos sanguíneos que têm a parede mais espessa, ok? Agora, os capilares têm a parede bem mais fina, tá? Que é o que ajuda a gente a fazer essas trocas gasosas, essas trocas de nutrientes pelas paredes desses capilares, certo? E as veias são menos musculosas e mais elásticas, então por elas o sangue se move a uma baixa pressão, porque não tem aquele bombeamento direto nelas, certo? E aí também tem aí uma válvula que ajuda elas a fazer com que o sangue siga em apenas uma direção. Deixa eu ver aqui. As artérias levam o coração para longe levam o sangue para longe do coração. Os capilares, se a gente fosse resumir, né, ajudam nas trocas gasosas e as veias levam o sangue de volta para o coração. Então aqui tem que dar uma dica para vocês, né, que artérias lembram o ar de afastadas, né, do coração. Um outro, uma coisa sobre o sangue aqui que eu trouxe para vocês foi sobre a doença falciforme, que é uma doença sanguínea hereditária, ou seja, passada geneticamente, né? A anemia falciforme, ela tem aí os glóbulos vermelhos feitos em formato de foice, tá? Que aí ele não consegue, ou formato de C, que ele não consegue carregar o oxigênio como o comum quando ela é formada por disco. Então, a gente tem aí esses formatos de foicinhas, de Cs, né? Que dificultam a, eu até contei a resposta já desse problema. Como que essa forma afeta o fluxo sanguíneo no sistema respiratório, ou seja, dificulta aí a carregar o oxigênio, os nutrientes, da forma que seria como se as hemácias tivessem aí o seu formato de disco comum. A pessoa que ela vive com anemia falciforme, ela passa aí por vários problemas durante a vida que incluem aí algumas dores, algumas infecções, necessidade de fazer transplante não, desculpa, receber sangue, né, transfusões de sangue comumente, né, e a pessoa fica mais fraca, mais
mais magra também, geralmente, porque não consegue fazer esse transporte de oxigênio da forma efetiva, correto? Então, recapitulando, é formado pelos coração, pelo sangue, pelos vasos sanguíneos, o coração bombeia o sangue pelo corpo, o sangue tem 4 componentes, né, e carrega oxigênio, nutrientes e resíduos, e os vasos sanguíneos a gente tem 3, que é veias, artérias e capilares, ok? É, aqui também eu deixei alguns vídeos para vocês podem acessar para poder estudar em casa, ok? E tem algumas animações para vocês poderem ficar tranquilos. Sistema linfático, tá? A gente vai ver aí as amígdalas, o timo, a medula óssea, o baço e os órgãos que a gente tem aí para proteger o nosso corpo contra infecções, tá? Ele transporta a linfa, que é aquele líquidozinho que contém alguns glóbulos brancos, principalmente linfócitos, tá? Que vão combater micro-organismos e substâncias estranhas. Então, os principais componentes são os vasos linfáticos, que são todos esses vasos, esses caminhos que vocês estão vendo de verde nesse bonequinho, tá? Os linfonodos, que são os pontinhos verdes, que vocês estão vendo, essas bolinhas verdes, que vão filtrar a linfa, vocês vão filtrar essa, esse líquido cheio de linfócitos e vão ajudar a eliminar os micro-organismos que a gente tem, e os órgãos linfáticos, como o baço, o timo, as tonsilas, vão produzir e armazenar essas células de defesa, certo? Geralmente tem alguns casos que fazem aí a retirada das amígdalas, né? Quando a pessoa tem aí uma ocorrência muito frequente de algumas infecções, principalmente a garganta, certo? Então, temos aqui na nossa, na nossa nosso pescoço principalmente, né? Os linfonodos, aí temos várias veias que passam por aqui. Então, temos pelo corpo inteiro vários vasos. Cuidado para não confundir os vasos linfáticos com os vasos sanguíneos, tá? Porque eles carregam substâncias diferentes. Um carrega sangue, outro carrega linfa, certo? Que vão ajudar aí a combater várias infecções. A drenagem linfática também, ela tem como objetivo fazer a condução, né, dessa linfa pelos pontos mais estratégicos. Sistema endócrino, o sistema que aí vai liberar hormônios, tá? O sistema endócrino, ele é uma rede de glândulas que vão produzir e liberar hormônios. A gente vai ver algumas, tá? Diferente do sistema nervoso, ele vai utilizar dos hormônios que vão percorrer a corrente sanguínea para transmitir mensagens para os órgãos e tecidos, certo? As funções. Nós temos como funções liberar hormônios, como estrogênio, outros hormônios como progesterona, que vão regular o ciclo mensal de ovulação e menstruação. Eles vão atuar junto com glândulas como o hipotálamo e a hipófise para manter os níveis de hormônios no nível ok, no nível equilibrado, para ajudar nas mudanças do corpo. Ajuda, né, lá na tireoide, vão liberar hormônios para poder preparar o útero para a gravidez e manter a gestação se tiver a fertilização. E os hormônios, eles podem aí influenciar no humor, no sono, no bem-estar emocional, principalmente pela puberdade, durante a puberdade e a menstruação, tá? Eu que trabalho com adolescente, a gente consegue ver muito isso, essa mudança, comportamento dos adolescentes durante esse processo da puberdade. E agora que eu vi que ficou nessa parte que ficou em inglês, mas sem problema, traduzo aqui para vocês. O hipotálamo, né, que é uma glândula que fica lá dentro do nosso cérebro, é, conecta o sistema nervoso ao sistema endócrino e ele conta para outras glândulas, né, quando elas devem liberar hormônios. Então, por exemplo, controla a ovulação, né, o desenvolvimento do óvulo, contrai, só um minutinho aqui,
ele realiza aí, né, produz vários hormônios, como a gonadotropina humana, tá? E principalmente tem algumas pessoas que têm alguns problemas aí na secreção de alguns hormônios produzidos pelo hipotálamo, tá? Que vão atrapalhar o início do ciclo, às vezes o ciclo menstrual, tá? E aí, outra glândula que a gente tem é a hipófise, tá? Gente, tem alguns distúrbios que estão diretamente ligados ao desenvolvimento da hipófise, tá? Ela precisa ter um tamanho correto, ela não pode nem aumentar nem diminuir de tamanho, porque senão descontrola, na verdade, todo o sistema endócrino da pessoa, principalmente o desenvolvimento intelectual da pessoa. E ela é uma glândulazinha bem pequenininha, do tamanho de uma ervilha, tá? Ela fica logo abaixo do hipotálamo e é chamada de glândula mestra, porque ela controla todas as outras glândulas. Então, um problema na hipófise pode gerar aí um distúrbio hormonal muito grande, correto? E ela vai trabalhar com os ovários para regular os níveis hormonais, e o útero, né, os hormônios que afetam o útero e o ciclo menstrual. É ela que vai sinalizar o início da puberdade, o desenvolvimento das mamas e o início da menstruação nas meninas, ok? Glândula pineal, tá? É uma glândulazinha que fica um pouco na parte posterior do cérebro, né? Como vocês podem ver aqui nesse, nesse modelo, que ela é uma glândula que fica mais profunda, tá? E ela vai controlar os ciclos de sono e vigília do corpo. Ela produz melatonina, que é o hormônio, né, do sono, que aí tem algumas pessoas que melatonina, desculpa, que vão tomar essa melatonina aí para dormir, e ela responde diretamente à luz e à escuridão. Então, pessoas que, por exemplo, quem for o caso de trocar o dia pela noite durante os plantões, igual como eu fiz durante aí alguns bons anos, ela é meio complicada, a gente não repõe o sono durante esse período, porque ela é estimulada à luz e à escuridão. Então, o momento que eu tenho sono, ela é mais liberada durante a noite, tá? Então, durante o dia, por mais que a gente feche a casa, por mais que a gente feche a cortina, que a gente faça aquele breu, talvez ela não consiga produzir a quantidade de melatonina possível, porque falta aí esse estímulo, certo? Glândula tireoide. Produzem aí alguns hormônios que vão controlar o metabolismo, como o TSH, o T4, o T3, né? Regula a frequência cardíaca, temperatura corporal e a velocidade que o corpo queima calorias. E aí a gente tem alguns distúrbios chamados hipertiroidismo e hipotiroidismo que vão afetar aí no peso das pessoas, tá? E vão ajudar a glândula tireoide produz hormônios que vão auxiliar o crescimento normal e o desenvolvimento do cérebro, especialmente durante a infância. Então, é muito comum que as crianças, quando vão fazer exames de rotina, o médico peça aí algum TSH e T4 para poder ver como que está esse desenvolvimento. Gestantes também fazem esse controle, pessoas que estão em processo de emagrecimento também fazem, tá? Tudo para poder ver como que está o trabalho dessa tireoide, para não desregular, né? E aí, algumas pessoas que têm os problemas na tireoide, distúrbio na tireoide, aí fazem uso de medicamento para poder repor, né? Em geral, é isso. As suprarrenais que a gente já viu lá no sistema urinário, né? Todo mundo já sabe que tem aí como função também controlar a pressão arterial, né? Porque liberam aldosterona, e ajuda a equilibrar a quantidade de água e sal no corpo, produzem adrenalina, que é, é o hormônio da fuga, né, no nosso corpo, e o cortisol, que é o hormônio do estresse, aí, em momentos de emergência, que a gente precisa, naquela situação de fuga, naquela situação mais, por exemplo, que o corpo está numa parada cardíaca, por exemplo, aí tem que estimular, tem que digerir, aplicar a adrenalina, correto? E o pâncreas, a gente viu lá no sistema digestivo,
que produz insulina, que produz glucagon e trabalha para poder manter aí o equilíbrio entre o nível de açúcar, tá? Os ovários, né, presentes nas mulheres, são glândulas que vão fazer tanto parte do sistema reprodutor feminino quanto parte do sistema endócrino, que vão liberar estrogênio e progesterona, que vão controlar aí a puberdade, o ciclo menstrual e gravidez, certo? Eles trabalham diretamente ligados aos sinais que a hipófise manda, tá? Para amadurecer e liberar óvulos durante a ovulação. Então, precisa aí ter um equilíbrio, uma comunicação legal entre os dois, porque senão não funciona, certo? E aí eu trouxe como exemplo para vocês o estrogênio e a progesterona, que são hormônios femininos, principalmente mensageiros químicos produzidos pelo ovário e controlados pela hipófise e pelo hipotálamo, tá? Então, aqui o estrogênio causa o desenvolvimento das mamas, o alagamento dos quadris e a menstruação, então, ou seja, começa aí, né, na adolescente a mostrar, a sinalizar ao corpo o início de mudanças físicas e emocionais. O estrogênio aumenta a espessura do revestimento do útero para poder preparar o corpo para receber um embrião. A progesterona também trabalha nessa preparação para a gravidez. E se não ocorrer a gravidez, esses níveis diminuem e aí a menstruação começa. Porque aí a menstruação nada mais é que a liberação dos hormônios a liberação daquele epitélio que foi produzido, né? Aquela camada que foi produzida para receber o embrião, que não aconteceu, e aí ocorre o descarte dela, né, através da menstruação. Então, mantém o ambiente do útero ok para, né, se caso acontecer a fertilização. E essas mudanças hormonais é o que causa, né, toda aquela mudança de humor que a mulher tem durante a menstruação. Correto? Então, deixei aqui também uma outra animação para vocês, caso vocês precisem trabalhar e estudar durante a semana, tá? É, deixa eu voltar para essa guia aqui. Cadê? Como é que eu volto? Ai, Jesus. Aqui. E aí, eu deixo aí para vocês várias animações, vou mandar esse slide agora mesmo no grupo de vocês, para vocês estudarem, e eu acho que vocês vão fazer aí um ótimo uso desse material, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem anotar, a gente discute na sala, tá bom? E é isso. Boa aula para vocês.